alguns meses antes de sua morte. Bruce Lee participou de uma entrevista que até hoje é analisada por psicólogos, filósofos e estudiosos do desenvolvimento humano. Naquele instante ele não falava de artes marciais, não demonstrava golpes, não exibia força física. Ele entregava algo muito maior. Bruce estava revelando a chave que liberta qualquer pessoa de um dos grilhões mais pesados da vida moderna: ser controlado pelos outros. O que você vai ouvir agora não é teoria vazia, não é frase motivacional barata, são fragmentos reais de uma filosofia de vida que transformou Bruce Lee em um dos maiores ícones do século. Se você entender o que ele disse, ninguém nunca mais terá poder sobre você. Então fica comigo até o final, porque aqui está a mensagem que pode mudar a forma como você enxerga sua mente, suas emoções e até o rumo da sua vida. Seja como a água, quando você coloca água em um copo, ela se torna o copo. Quando despeja em uma garrafa, ela se molda a garrafa. E quando a coloca em um bule, ela se transforma no bule. A água se adapta, ela flui, mas também pode destruir. Bruce Lee não estava apenas falando de flexibilidade física, ele estava revelando uma lição de maestria mental. Porque quem se agarra a padrões rígidos, quem vive preso em rótulos e ideias fixas, se torna fácil de ser manipulado, fácil de ser controlado. O segredo está em ser flexível, em não se prender a nenhuma forma, a nenhuma opinião externa, a nenhum padrão social. E eu te pergunto, quantas vezes você já entregou o controle da sua vida porque reagiu na hora errada, da forma errada, para a pessoa errada? Bruce ensinava que o verdadeiro lutador não luta contra os outros. Ele luta contra si mesmo, porque dominar sua própria mente é o maior de todos os combates. E nesse combate, o primeiro passo é nunca mentir para si mesmo. A maioria prefere viver na ilusão, porque é mais fácil se enganar do que encarar a própria fraqueza. Só que quem foge da verdade interna se torna refém das opiniões, dos julgamentos e das expectativas alheias. A mente é como a água. Se você não controla, ela transborda. E alguém, mais cedo ou mais tarde, vai se aproveitar disso. É como Bruce dizia: se você se irrita com facilidade, qualquer um que quiser te controlar só precisa descobrir como te irritar. Se você se frustra rápido, qualquer um que quiser te manipular só precisa cutucar sua frustração. Se você se sente inferior, qualquer um que quiser te dominar só precisa reforçar sua sensação de pequenez. Por isso, o verdadeiro mestre não é aquele que derrota sem adversários, mas aquele que domina a si mesmo. Porque a liberdade começa quando você entende que ninguém te deve aprovação. Quando você percebe que viver em busca da validação dos outros é abrir mão da própria força. E me diz, quantas vezes você já se limitou porque pensou que algo era impossível, quando na verdade quem colocou esse limite foi só a sua própria mente? Bruce ensinava que toda tentativa externa de te controlar só funciona se você permitir. Se evoca Harris, você entrega controle. Mas se você permanece calmo, forte, sereno, você se torna incontrolável. A vida é o maior dos mestres, e ela ensina o tempo todo. Quem observa, quem escuta mais do que fala, quem reflete antes de reagir, esse se torna imbatível. Porque o homem mais perigoso não é o que grita, não é o que impõe presença, mas o que observa em silêncio. O que não se perturba, não se abala, não cai no jogo emocional dos outros. E o segredo está justamente na calma. Bruce dizia: se você pensa demais, nunca age. Se você se perde no medo, na dúvida, na ansiedade, nunca sai do lugar. E por isso ele repetia: haja. Quem age, supera o medo. Quem espera demais fica preso no labirinto da própria mente. Até as pedras se tornam maleáveis com o tempo. A água corrente nunca envelhece. Assim também é a mente. Quem mantém flexibilidade mental permanece forte, jovem, capaz de se reinventar diante de qualquer desafio. O que você pensa, você sempre se torna. Quem vive alimentando pensamentos negativos, constrói uma prisão invisível dentro da própria cabeça. Bruce dizia: falar sobre a água não mata a sede. Se quiser conhecê-la, beba. Mergulhe nela, viva menos a. Entender a teoria não muda a sua vida, só a prática muda. Então eu te pergunto, você tem colocado em prática aquilo que já sabe, ou continua preso apenas em conceitos e frases bonitas? Antes de confiar em alguém, pergunte a si mesmo: essa pessoa me fortalece ou me enfraquece mentalmente? O mundo tá cheio de máscaras, cheio de pessoas que vivem para manipular os outros. Quem se deixa dominar pela raiva, pela inveja ou pelo medo, em poucos minutos se torna um tolo. Mas quem aprende a se observar, a se entender e a se dominar, esse se torna livre. Bruce lembrava:
Nem toda batalha vale a pena ser lutada. Nem toda discussão merece sua energia. Quem tenta ganhar todas as discussões perde a própria paz. Quem busca provar tudo para todos, perde a própria liberdade. Comande sua mente, ou ela comandará você. A vida primeiro te entrega a prova, só depois a lição. E se você não aprende, a mesma situação volta. As mesmas dores se repetem. Os mesmos desafios batem à sua porta, até que você finalmente compreenda que tudo é treino. Treino para fortalecer sua mente. Treino para expandir sua consciência. Treino para se libertar do controle dos outros. Quem se entende, quem para de lutar contra a própria essência, encontra o poder que ninguém pode arrancar. O que enfraquece você não são os outros, é o quanto você permite que eles te afetem. Lembre-se, ninguém está verdadeiramente derrotado, até que desiste de si mesmo. Tudo é temporário, as dores, os desafios, as humilhações, mas também os aplausos, o sucesso e o reconhecimento. Por isso, o equilíbrio mental é a verdadeira maestria. Quem vive com medo de errar, nunca tenta, e quem não tenta, continua preso no controle dos outros. Quanto mais você aprende, mais descobre o quanto ainda ignora. E se você não percebe que está andando na escuridão, nunca vai buscar a luz. Bruce dizia: se não puder fazer grandes coisas, faça pequenas coisas de forma grandiosa. Já tentou? Já falhou? Então tente de novo, caia de novo, mas caia melhor. Porque cada queda te fortalece. Ser honesto consigo mesmo é um dos maiores poderes da mente. Quando uma porta se fecha, a outra se abra. Mas a maioria fica tão focada no que perdeu, que não enxerga a oportunidade que já está diante de si. Você é único. E quando constrói sua vida em silêncio, ninguém sabe onde te atacar. Quem controla sua mente, controla seu destino. O maior combate da sua vida nunca foi contra os outros. Sempre foi e sempre será contra você mesmo. A disciplina mental pode tornar hoje mais difícil, mas transforma o amanhã em algo muito mais leve. Seu único limite é você. E se você entendeu essa mensagem, escreve aí nos comentários: eu sou incontrolável, porque esse é o código que ninguém pode quebrar.